todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Em nossa aula de hoje, estudaremos os conjuntos numéricos e, nesse primeiro momento, buscaremos enfatizar os primeiros subconjuntos, os conjuntos de números naturais e os conjuntos de números inteiros. Os conjuntos numéricos são constituídos dos seguintes subconjuntos: os conjuntos de números naturais, os conjuntos de números inteiros, os conjuntos de números racionais, os conjuntos de números irracionais e os conjuntos de números reais. O primeiro conjunto será o conjunto de números naturais. Conjuntos naturais são todos os números positivos, seguido de zero. Zero ele é um número nulo, porém ele não é positivo. E os números naturais estão dentro dos números inteiros. Professor, o que é um número inteiro? O número inteiro são todos os números negativos e os números positivos, tá bom? Então, seguido de zero. Vamos lá. Números inteiros são os números negativos, mas, os números positivos. Vamos entender um pouquinho melhor. Observe os números inteiros que aparecem na reta numérica. Tem vários números, Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Vamos organizar esses números na nossa reta numérica. Primeiro vamos começar com os positivos. 1, 2, 3. Esses números vêm na ordem, subsequente que você já conhece. Agora os números negativos, eles vêm nessa ordem. Menos 1, menos 2, menos 3. Professor, o que é antecessor? Antecessores são números que vêm antes. Quem vem antes do 3 é o 2, quem vem antes do 2 é o 1, quem vem antes do 1 é o 0, quem vem antes do 0 é o menos 1, menos 2, quem vem antes do menos 2, menos 3. Sucessores são os números que vêm após, um após o outro. Menos 3 vem menos 2, menos 2 vem menos 3, menos 2 vem menos 1, menos 1 vem 0, 0 vem 1, 1 vem 2, 2 vem 3. São números sucessores, um após o outro. Números menores e números maiores. Vamos ver aí essa diferença. No meu lado esquerdo, eu tenho os números negativos. Os números negativos, eles têm uma seguinte regrinha. Quanto maior, mais afastado do zero, menor ele é. Exemplo, menos 1 é menor que zero, menos 2 é menor que menos 1, menos 3 é menor que menos 2. Já no meu lado direito, quanto mais afastado do zero, maior ele é. Eu sei que zero é menor que menos 2, então eu sei que 1 é maior que zero, e que 2 é maior que 1 e 3 é maior que 2. Logo, nessa reta numérica, eu tenho junto a união dos dois números positivos e negativos. Os positivos aqui, eles também são considerados os números naturais, unidos junto com os números negativos, formam-se os números, conjunto dos números inteiros. Tá? Como que se lê isso aqui, os números negativos? Lê-se dessa seguinte forma: menos 3, menos 2, menos 1, tá? Aí os outros são normalmente 0, 1, 2, 3, tá? Positivo, 2 positivo, 3 positivo. Bom, assim vai. Professor, posso colocar positivo aqui? Todos os números você pode estar colocando, tá? Positivo, o sinalzinho de positivo na reta numérica, tá? Colocando ou não, nós sabemos, tá bom? Nós sabemos que eles são positivos, com sinal ou não. A obrigatoriedade é negativo para os sinais negativos, tá bom? Então vamos lá. Dentre os números inteiros,
temos a seguinte regra, ó, números inteiros representado pelo Z, o Z com o asterisco. O asterisco em qualquer conjunto numérico, olha só, tanto para N, que é números naturais, quanto para Z, que é número inteiro, este asterisco aqui, ele representa, ó, número inteiro são os negativos mais os positivos, mas, porém, o asterisco ele quer dizer que esse número não deve, esse conjunto não deve ter a presença do zero, tá? Nele. Então, toda vez que aparecer asterisco, quer dizer que você não deve colocar o zero dentro do conjunto. Exemplo, ó, Z negativo. Z negativo, ele quer os números negativos, porém pode ser colocado zero, porque o zero ele é um número nulo, ele não é positivo e não é negativo. Inteiro, números inteiros, conjunto números inteiros, positivo. Eu posso colocar o zero mais os números positivos. Números inteiros com asterisco negativo. Eu quero os números negativos sem o zero. Tá bom? Este asterisco significa que eu não quero zero dentro do conjunto. Números inteiros, asterisco positivo. Então eu quero os números positivos sem o zero. Tá bom? Espero que esteja aí explicado. Módulo ou valor absoluto. Módulo ou valor absoluto, ele é dado em um número inteiro, o seu valor, seu módulo é a distância medida na reta numérica entre um ponto onde ele está situado e o ponto onde ele está situado afastado de zero. Exemplo, módulo, citar um exemplo aqui, ó, escrevemos, ó, módulo é essa barrinha, tá bom? Valor absoluto, toda vez que tem essa presença dessa barrinha, estou falando do módulo ou valor absoluto. O valor absoluto máximo que ele pode chegar, menos 3, ele pode chegar ao valor de 3, tá? O seu valor oposto. Menos 15, ele vai chegar a 15 no seu valor oposto, tá? Porém, se for um número positivo, ele vai ser positivo. Resposta de valor absoluto ou de módulo sempre será resposta de número positivo, tá? 15, 15. Aí nós encontramos situações que representam a presença da simbologia de números negativos e positivos. Existem várias situações no nosso meio que possamos colocar a presença de números inteiros, né, que são negativos ou positivos, veremos. Lucro. Quando eu falo de lucro, estou falando de algo a mais, algo adicionado. Então, logo, eu sei que ele é positivo. Se eu falo de prejuízo, estou falando de algo a menos, então ele representa a negatividade, o negativo, tá bom? Se eu estou falando de depósito, estou falando de algo a mais, então quer dizer que estou acrescentando, então é algo positivo. Se eu estou falando de saque, eu estou dizendo que está faltando, então é algo negativo. Se eu falo que eu ganhei, estou adicionando, então é algo positivo. Se eu estou falando que eu perdi, é algo negativo, tá bom? Coloco o símbolo negativo. Situações que representam, né, ainda essa simbologia da parte negativa ainda, ó. Muito utilizado, abaixo de zero. Abaixo de zero, eu vou colocar negativo e acima de zero, exemplo. Professor, não entendi. Vamos lá então. Abaixo de zero, eu coloco a simbologia negativa, por exemplo. Quando eu vejo num termômetro que a temperatura está abaixo de zero, tudo que está abaixo de zero, ele é colocado como negativo. No termômetro não se coloca, né? Porque já sabe que abaixo de zero é uma temperatura negativa, ó. Menos 10, menos 20, não preciso colocar o sinalzinho aqui porque eu já sei no termômetro, tá? Mas nos demais numeração preciso colocar. Então, quando eu falo de números acima de zero, eu falo de números positivos, tá? Então, abaixo de zero, vou colocar todos negativos. Espero que tenha entendido. Vou fazer um exemplo aqui para vocês, ó. Nesse exemplo,
Estou falando aqui, ó, a temperatura está menos 2 graus. Então quer dizer que menos 2 está na onde? Eu vou encontrar abaixo aqui de zero, ó. Abaixo de zero, tá bom? A temperatura agora ela se encontra em 40 graus, tá? Eu sei que eu estou falando de um número positivo, ou eu coloco sinal ou não, tá bom? A temperatura aí está em 40 graus. Vamos aí colocar representando. Aqui também, né? Representação de grau, eu coloco símbolo. Eu já sei, quando eu falo de 2 graus negativos, eu sei que eu estou falando de frio, e quando eu falo de grau positivo, eu sei que eu estou falando, né, de algo calor. Então vamos lá. Outra também é isso aqui, ó. Abaixo da superfície. Tudo que é abaixo, ó, abaixo da superfície, eu represento com números negativos, tá bom? E tudo que é acima dessa superfície, exemplo, ó, tudo que é abaixo, ó, tudo que é abaixo, vamos lá. Se estou falando que algo está abaixo, ó, da superfície, se está aqui, ó, está aqui abaixo, algo está abaixo da superfície, então eu sei. Algo está abaixo da superfície, então eu sei que eu estou falando de algo negativo. Se eu estou falando de algo acima dessa superfície, logo eu sei que eu estou falando de algo positivo. Exemplo, 200 metros abaixo da superfície do mar. 200 metros abaixo, eu estou falando de algo negativo, né? E você já vai me entender que 200 metros estou falando de profundidade. Se eu falo que está a se eu falo que está a 200 metros acima, tá? Acima do nível do mar, ou acima da superfície da água, logo eu sei que eu estou falando de um número positivo, tá bom? Vamos deixar aí para vocês, deixei para vocês uma atividade, tá bom? E fique com Deus e boas aulas, tá? Foque nessas aulas que precisamos aprender. Que Deus abençoe a todos vocês e tenham uma boa aula.